Olá, tudo bem? Nosso entrevistado de hoje é Haroldo Dutra Dias. Bom dia, Haroldo, tudo bem? Bom dia, meu querido. Tudo bem. Haroldo, você trouxe para o movimento espírita informações importantes para o melhor entendimento das parábolas de Jesus, do Apocalipse. Como você teve seu interesse despertado para o estudo do hebraico e todos os seus detalhes do povo hebreu? Bom, na verdade, isso fez parte da minha formação espírita, porque eu tive uma grande bênção na vida, que um ano depois de eu ingressar na Mocidade Espírita, eu conheci o Honório Onofre de Abreu. E o Honório já fazia esse trabalho de um estudo aprofundado do Novo Testamento como um todo, à luz da doutrina espírita. E o Honório também conduzia uma reunião no grupo chamado Grupo Emmanuel, lá em Belo Horizonte, que é um grupo formador, formou muitas lideranças do movimento espírita de Belo Horizonte. E era um grupo ligado ao Chico, àquela primeira turma que trabalhou com o Chico, né? Ele tinha lá um estudo do livro Gênesis de Moisés à luz da doutrina espírita. E quando eu vi aquilo tudo, aquela interpretação, porque eu vinha de um universo católico, né? E aquelas explicações que eram dadas, sem nenhum demérito, elas não me satisfaziam, né? Ficavam sempre muitas dúvidas. Quando eu percebi aquela abordagem ancorada na obra de Kardec, aquela abordagem embasada nas obras subsidiárias do Chico, do Divaldo, das obras sérias Leon Denis, Ivone Pereira, aquilo me encantou, porque eu percebi que era todo um universo que se abria para reflexão. Então foi isso que me despertou. Depois, quando estava na faculdade, a próprio conselho dele mesmo, eu fui aprimorando, estudando essas línguas, porque eu sentia que precisava de uma abordagem assim mais fundamentada, linguisticamente, historicamente, e aí veio esse grande interesse pela cultura hebraica. Certo. Seu mais recente livro se chama O Verbo se fez parábola. Poderia nos dizer do que se trata? O Verbo se fez parábola é uma coletânea de palestras sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita, que foram transcritas e transformadas na linguagem de livro. Porque quando você faz uma palestra, você tem as características da linguagem oral. Sim. E na palestra a gente se permite. Então isso foi transcrito e foi feito um trabalho de estilização, até pelo Bosqueroli, né, que é daqui do Paraná, cooperador aqui da Federação, e que nos ajudou a transformar isso mais próximo da linguagem de um livro. Então são reflexões acerca do Evangelho, mas orientadas, embasadas nos princípios da doutrina espírita. E todo o recurso da obra é destinado para a instituição Jardim das Oliveiras, né? Conduzida aí pelo nosso querido Alberto Almeida. Interessante, muito bem. Haroldo, Jesus, em sua qualidade de nosso modelo e guia, conhecia muito bem as questões da lei da justiça. Sabia, portanto, em todos e teriam que saldar seus débitos. O que significa, então, a súplica ao Pai de perdão aos seus algozes, porque ele não sabia o que estavam fazendo? Isso é uma passagem que desafia o quê? Desafia a nossa compreensão do perdão. Isso é bonito, não é? Por quê? Nós temos uma falsa visão de que o perdão é um apagar da falta. É um apagar do erro e um apagar das consequências do erro. E aí surge essa passagem de Jesus que desafia essa concepção, né? E hoje, com a luz da doutrina espírita, quando nós compreendemos que o espírito imortal, ele precisa lidar com a consequência dos seus atos, por quê? Porque isso é o elemento pedagógico da lei divina. Se você não lida com as consequências dos seus atos, não há aprendizado no erro. Então a lei divina está lá no Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno. O Kardec, como um grande educador, nos explica detalhes da lei, porque ele diz assim, é preciso se arrepender, transformação íntima. É preciso reparar,
ou seja, lidar com as consequências do mal. E é preciso espiar, que é trocar de lado. Você experimentar as consequências íntimas e psíquicas da ação que você praticou. Então, o perdão não apaga isso. O perdão, o que ele faz? O perdão, ele estabelece entre o ofensor, entre o agressor e o agredido, um novo regime de relação. Olha isso. Então, se alguém agride a outrem, nós temos dois caminhos. O agredido pode, a partir da agressão, estabelecer um regime de relação de vingança. E aí o que acontece? Você multiplica o mal. Se o agredido perdoa, o que acontece? Ele escolhe um outro caminho, que é o caminho em que a vingança cede lugar ao perdão. Então, o perdão é um novo regime de relacionamento entre agredido e agressor. Ela abre os caminhos e ela reduz as proporções do mal. Então, quando Jesus suplica simbolicamente o perdão de Deus, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo um novo regime, um novo sistema de relacionamento com Deus, porque qual que era o sistema antigo? O Deus que vinga, o Deus ciumento, o Deus que... não é? Era essa a visão. Isso está muito claro no diálogo, por exemplo, de Zebedeu com Jesus. E no final Zebedeu chora, está no capítulo do Boa Nova. E aí Jesus fala, antes você temia a Deus, que está tudo certo. Que André Luiz diz que o temor é o berço rústico da fé. Então, antes a nossa relação com Deus é a relação de temor. Ele vai castigar, eu vou... Agora o Cristo inaugura uma relação do quê? Do Deus misericordioso. Não é do Deus que passa a mão na cabeça. Não é do Deus que apaga a falta. Mas é do Deus que, por amor e por misericórdia, abre caminhos à reparação. Porque nós podemos reparar de 1000 modos diferentes. 1000 modos diferentes. Quem, por exemplo, abandonou crianças, pode vir e construir uma obra maravilhosa de amparo a crianças. Quem tratou mal a velhice, pode vir numa encarnação e construir uma obra maravilhosa de amparo à velhice. Quem usou a inteligência e a palavra para aliciar pessoas, para inserir na mente delas conceitos equivocados, quem desviou multidões com a inteligência, vem expositor espírita. Está vendo? É verdade. Algumas traduções do Evangelho, Haroldo, se referem a Jesus ter rogado ao Pai, afasta-se o cálice. Isso mesmo aconteceu ou é só uma tradução equivocada do texto original? Não, isso aconteceu. Então, há um cálice. Isso é importante. Por quê? Toda a crucificação de Jesus, é isso que a gente precisa entender. E toda hora ele está dando essa dica. Toda a crucificação de Jesus evoca a Páscoa. Evoca a Páscoa. Então, quando a gente olha para a crucificação de Jesus, se a gente não entende a Páscoa, fica difícil de interpretar. Por isso, quando a pessoa me pergunta assim, eu tenho que estudar o Velho Testamento? Eu pergunto, você quer entender o Novo? Não é? Porque estou olhando para a crucificação. Como é que eu vou entender? Eu tenho que entender a Páscoa. Qual que é o contexto da Páscoa? Bom, tem toda a história do Êxodo, tem todo um livro para contar isso, que é o Êxodo, a libertação. Há um cálice. Não é? Então, na cerimônia da Páscoa, existe o cálice, existe o cordeiro, existe a imolação do cordeiro, e isso foi construído, simbolicamente falando, na história do povo hebreu. Quando que começou essa história do cordeiro? Lá com Abraão e Isaac. A Aquedah de Isaac. Então Abraão leva Isaac, aí no momento que ele vai ser sacrificado, Deus fala, não, eu vou dar o cordeiro. É bonito isso, né?
Porque Abraão prepara todo o jumento, tudo, leva Isaac e fala, nós vamos imolar no monte. Aí o Isaac pergunta assim, mas pai, cadê o cordeiro? E aí o Abraão não tem coragem de falar. Porque na cabeça dele o cordeiro era o filho. E aí Deus provê um cordeiro. Deus provê um cordeiro. Então vamos imaginar agora. Será que Jesus, quando fala, pai, afasta de mim esse cálice, será que está falando dele? Nunca. Porque ele já tinha anunciado 3 vezes que ele ia ser crucificado. E, inclusive, quando Simão Pedro reagiu com sentimentalismo, Jesus chamou a atenção dele com muita energia. Não, mestre, não vai acontecer isso, você não vai ser crucificado. Igual a gente está com coronavírus agora, não é? Não, não. O que Jesus disse para ele? Afasta de mim, Satanás. Ou seja, sem sentimentalismo. Então, Cristo sabia da crucificação. A crucificação estava prevista pelos profetas 600 anos antes da vinda de Jesus. Não tinha novidade nenhuma. Aí achar que Jesus estava com medo de cruz, medo de desencarnar, não é razoável. Então o que ele estava dizendo? Imagina. Então ali nós temos um diálogo do Cordeiro de Deus com Deus. Não é? Porque nós precisamos entender algo. O Cristo não necessitava da experiência terrena. Já tinha cumprido O tudo. Cristo não necessitava vir aqui. Com certeza. Ele é o governador do orbe. Então, quem deveria estar na cruz? Eu, você, Exatamente. nós. Mas Deus ofereceu um cordeiro no lugar. Olha que lindo isso. Para quê? Para mostrar para a humanidade que, embora nós possamos cometer erros, embora exista uma lei de consequência, de causa e efeito, embora exista uma lei do resgate, há forças superiores ao mecanicismo da lei de causa e efeito, que são as forças do amor, do sacrifício, da renúncia, da abnegação. Okay. Então, com o Cristo se abrem novos caminhos de redenção. Não é? E para mim, na minha leitura particular, porque a Escritura Sagrada não é de particular interpretação, então eu não posso falar que essa é a interpretação, né? Senão Pedro puxa minha orelha, né? Está escrito lá. Mas ali é um diálogo do governador do orbe com Deus. Porque, a meu ver, no momento do horto, abriu-se ao olhar do governador espiritual do planeta o futuro da Terra. Porque nós temos que considerar uma coisa. Com a crucificação do Cristo, nós devemos ter atrasado a evolução planetária uns 5.000 anos. Eu digo isso com base em Emmanuel, porque lá no A Caminho da Luz, Emmanuel diz assim, Jesus, quando vê o progresso da Grécia, sorri no mundo espiritual, fica alegre. Aí ele manda Sócrates, que é um dos seus ministros, segundo Chico. E aí eles assassinam Sócrates. E aí a espiritualidade se entristece, uma nuvem de sombra envolve a civilização ocidental. Porque se Sócrates fosse aceito, a filosofia moral, sim, nós teríamos poupado 2.000 anos de evolução planetária. Porque aí nós iríamos vincular a razão, o logos, com a moralidade. Então, com Sócrates, nós poderíamos ter conectado a evolução planetária à moral. Não conseguimos. Aí foi um desastre. Só ler a história. Grécia, aí veio Roma, aí vem o Cristo. Naquele momento da crucificação, ele está chorando por ele? Está chorando por ele. Ele não está chorando por ele. Que ele já estava voltando para a governadoria do planeta. Não é? Está chorando pela humanidade. Por quê? Porque nós escolhemos os mais espinhosos caminhos. Quem é pai, quem é mãe, quem é professora, quem é professor sabe o que eu estou falando. Porque você toma amor pelo tutelado. Aí você fala, oh meu Deus, por
que ele está escolhendo o caminho mais difícil? Exatamente. É isso. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam conhecidos por se amarem. Isso. Você acredita que nós, que dizemos cristãos, podemos ser reconhecidos dessa forma? Ainda não, né? Ainda não. Porque o amor que o Cristo implanta é um amor de uma profundidade, porque você imagina, ele é um amor que tudo compreende, mas que transforma. Então ele compreendeu Madalena, mas ele não foi conivente com ela. Ele compreendeu, mas soube transformá-la. Ele relevou a negação de Pedro, mas o conduziu à fortaleza moral. E Pedro se transformou no líder do colégio apostólico. Ele aceitou o desvio de Saulo, mas o convocou às portas de Damasco. Então, o amor do Cristo é desafiador, nos constrange, porque ele é um amor que ao mesmo tempo transforma, corrige, engrandece, mas também entende, perdoa, é indulgente, né? Nós, como cristãos, ainda não experimentamos esse amor. Nós estamos ainda vagando em torno de aspectos exteriores à mensagem cristã. Então, vamos dizer assim, o nosso problema hoje seria o amor fraterno. Seria o amor cristão. Como um todo. Porque o amor cristão, ele é um plus em relação ao amor fraterno. Amor fraterno já tinha na Grécia, né? Por exemplo, o filéu, de onde vem a filosofia, o amor de amigos, o amor de parceiros, não é? Já tinha. Os fariseus, Jesus fala isso. Se cumprimentardes apenas os que vos cumprimentam, se amardes apenas os que vos amam, esse é o amor que a gente conhece, não é? Que é o amor fraterno. O amor cristão é mais desafiador, porque você precisa amar o adversário, você precisa orar por quem está te caluniando. Então a pessoa está lá divulgando, falando mal de você, falando mentira a seu respeito, e você está fazendo oração por ela. É desafiador. Bastante. Né? Esse é um amor que o mundo não conhecia, nem o mundo grego, nem o mundo judaico. Porque o mundo judaico conhecia o amor, e o amor profundo, um amor robusto, mas não nesse nível. Sim. Nesse nível aí, jogou lá para o patamar, lá para a espiritualidade. Exatamente. Aprendemos com a doutrina a certeza da imortalidade da alma. Como conciliar essa certeza com a vida que nos exige todos os dias muito empenho de desempenhar nossos papéis como profissionais, como cidadãos, como homens da sociedade? Como conciliar a imortalidade com o nosso dia a dia? Tem um texto belíssimo do Kardec, que é quando ele compara a vida a uma viagem. Então, quando você está no mundo espiritual, é a estrada ensolarada e ampla. Quando você encarna, é como se você entrasse numa floresta. Nós precisamos enxergar a vida corporal como uma viagem. Então, você veio equipado com recursos, nem sempre agradáveis, não é? Porque recursos não significam só dádivas, recursos são dores, desafios, expiações, provas, são recursos de aprimoramento. E você veio com um propósito específico. Então, nós somos imortais? Somos, mas estamos aqui com um propósito específico. Um propósito. E ao voltarmos à espiritualidade, teremos que prestar conta dessa atividade, desse propósito. Até que nível quantitativo e qualitativo nós cumprimos esse propósito. Então, viemos com o propósito de aprender certas coisas. Nós temos que aprender. Então, porque o Emmanuel diz assim, uma profissão é o quê? É uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de aprimoramento. É isso que é uma profissão. Então eu preciso me entregar a ela, porque eu tenho que voltar com esse aprendizado. Não é? Uma família é um desafio, é uma oportunidade de eu desenvolver
aspectos emocionais, habilidades emocionais, que eu só vou desenvolver naquela família. Então eu preciso voltar para o mundo espiritual com essas habilidades desenvolvidas. Portanto, cada um de nós tem um programa de trabalho. Um programa de trabalho muito individual e muito específico. E nós precisamos pensar a nossa vida corporal como esse programa de trabalho. Então, executá-lo com disciplina, com objetividade e com foco. Com bastante foco. Porque senão nós nos perdemos num conjunto de distrações ou de gostos. E nos esquecemos de compromissos assumidos, dos quais nós temos que prestar contas. Por quê? Porque nós somos avalizados, nós somos amparados, nós recebemos recursos, circunstâncias foram conjugadas. Então nós temos que desempenhar. Então eu falo assim, onde que a gente ganha o jogo? Onde Deus nos colocou. Não é onde a gente quer estar. É diferente, é onde Deus nos colocou. É verdade. Aproveitando, poderia deixar uma mensagem de valor, então, para todos nós que nos credenciamos a ser trabalhadores do Mestre Jesus? Sim. Comungue com o Cristo. Isso é importante. Comungar com o Cristo. Então, uma mensagem linda do Emmanuel, que ele diz assim, quando você está decepcionado, quando você está desanimado, quando você se sente desamparado, você está sendo alvo de crítica, quando seu trabalho não é reconhecido, comungue com o Mestre. Porque ali, nesse processo de comunhão, você lava a sua alma, ele repõe as energias, ele restaura a nossa esperança, ele restaura as nossas forças e ele nos conduz no cumprimento desse programa individual de trabalho. Porque o mestre, ele não é apenas um orientador que fica de longe, ditando o caminho. Isso não é mestre, isso é GPS. Não é? O mestre é nosso irmão mais velho, que nos ama e que está ao nosso lado, entendendo as dificuldades do nosso nível evolutivo e do nosso percurso. Ele sabe quais dificuldades são essas. Está ali disponível para nos orientar, para nos amparar. Mas aí nós precisamos desenvolver essa capacidade de comunhão, não é? Essa capacidade de fazer um silêncio interior para deixar que Ele conduza, né? E que não apenas os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos automatismos conduzam a nossa jornada. Senão a gente corre o risco de repetir processos que já não têm mais necessidade, já não são mais adequados. Continuamos nos mesmos erros. Nos mesmos erros.